troca de passes, uma entrevista que o Andrés deu para o programa Tino Marcos Uchoa, que foi ao ar na terça-feira. Inclusive, durante essa entrevista, ele foi questionado sobre a pressão, né, em relação ao Thiago Nunes. E olha o que ele respondeu. Se o Thiago estiver ouvindo aqui, desculpe, Uchoa, é para ficar mais tranquilo, então? Para quem está achando sem pressão e tal. Ô, Edgar, você já me conhece há anos. Eu não vou tirar, neste momento, o Thiago, até porque ele não tem culpa. Ele tem parte de culpa como comandante do time, mas ele não é o único culpado. O time não está jogando assim o assado só por causa dele. Então eu não posso tirar, mas está uma pressão para tirar ele insuportável. E eu não vou me guiar pelas redes sociais, não vou me ligar pela opinião dos outros. Quando ele tiver um problema com o elenco, quando ele perder o grupo, quando ele tal, aí eu tiro. Enquanto ele tiver o grupo respeitando ele e ele respeitando o grupo, ele continuará sendo treinador do Corinthians. Isso foi na terça-feira. Estamos na sexta e Thiago Nunes não é mais técnico do Corinthians. Casão, vou passar a bola para você. Então, primeiro assim, o Thiago chegou para mudar o modo do Corinthians jogar, ser um futebol mais leve, mais ofensivo, buscar o gol em todo momento, como ele fez no Atlético Paranaense. O Corinthians, no ano passado, estava apresentando um futebol muito ruim, a torcida pressionando, a imprensa pressionando para um futebol melhor, né? Mesmo sendo tricampeão paulista no ano passado, o futebol... Continua trabalhando. Central do mercado? Central do mercado, hein? Você ri, né? Eu continuo trabalhando mentalmente para não ser pego de surpresa. Você ri, entendeu? Eu não consigo. Eu preciso fazer esse trabalho aí junto. Ó a pergunta aí para todo mundo, para todos vão responder, tá? Sai do muro, elenco derruba treinador? Já aproveita e responde então, Rafa. Então, o Casão viveu anos e anos dentro do futebol profissional, acho que vai poder dar uma resposta até em cima da própria experiência. Eu acho que derruba, mas não no sentido de sacanagem, assim, sabe? De todo mundo entra em consenso e fala, meu irmão, esse cara não dá. Acho que isso é muito específico, assim, e devem ser eventos muito isolados. Mas acho que derruba, e eu digo derruba, porque quando se tem essa quebra da confiança, naturalmente o jogador não performa, não desempenha, não treina da mesma forma do que se ele tivesse 100% imbuído naquilo ali. E isso aí já está derrubando o treinador. Se cada um individualmente não estiver entregando 100% durante a semana, e já são semanas difíceis, de pouco tempo para trabalhar, dificilmente o treinador vai se sustentar por muito tempo, né? O trabalho tem que ser muito próximo da excelência para trazer um bom jogo, para trazer bons desempenhos, para trazer sequência de trabalho. E quando isso se perde, e se perde muito na quebra da confiança, dificilmente você consegue sustentar o treinador. Mas não acho que seja aquela coisa deliberada, entendeu? Os caras se reúnem, falam assim, todo mundo... Até porque é muito difícil você ter unidade de pensamento. Sim. E isso vazaria se parte do grupo se posicionasse de maneira tão clara contra e outra parte não concordasse com aquilo, entendeu? Então não acho que seja algo tão, na essência assim, sabe, pesada. Mas derruba pelo processo. Derruba por não estar entregando o seu 100%. Casão, sua hora de sair do muro. Então, primeiro é o seguinte, Rafa, existe isso, mas é muito raro. São casos isolados. É assim, grupo, por exemplo, se desconfia que o grupo do ano passado, do Cruzeiro, derrubou o Rogério. Né? Aquilo ali, ninguém pode afirmar, porque os jogadores falam não, mas o que se fala, quando você está sem motivação, você não consegue reagir, você não consegue jogar direito. Eu acho que isso é em toda a profissão, não é só jogador de futebol, não. Se você não tem confiança e motivação para fazer o seu trabalho não sai direito. Aí você pensa, num time de futebol que tem 11, que desses 11, 8 ou 9 estão desmotivados, não estão acreditando mais naquilo que o treinador fala, né? E 3 estão acreditando, ou 2 estão acreditando, a coisa não vai funcionar mesmo. Porque o time de futebol só funciona e só consegue vitórias e só consegue campeonato, principalmente campeonato, é quando o elenco confia plenamente do que o treinador fala. Não existe time campeão desconfiando do treinador. Né? Não do caráter, desconfiando do projeto tático do jogador. Não existe um time que seja campeão, né, que não confie no treinador. Todo time campeão confia naquilo que está fazendo,
acredita naquilo que o treinador fala, porque dá resultado em campo e aí fica motivado, né? É como o treinador fala pro ataque, vai pro fundo, cruza, você entra aqui no primeiro pau, você vai fazer o gol, aí você entra, o cara cruza abaixo, aí você entra, o cara cruza por cima. Na terceira, você nem entra, porque você já não acredita mais que aquele jogador vai conseguir fazer aquilo que o treinador falou para ele fazer. Então a coisa começa a desandar. Só para também trazer, passa também muito pela liderança, pelo pulso do técnico, de mostrar suas ideias, de colocar suas ideias em prática, digamos, fazer com que a equipe compre a sua ideia. E isso, o nome disso, para mim, é liderança. E trabalhar a liderança de um grupo não é fácil. E como disse o Casão, se tem 8 ou 9 que já não acreditam mais, que já não se sentem seduzidos a acreditar naquele discurso e não veem essa liderança no técnico, fica complicado de colocar o trabalho e fazer ele ir para frente, né? O Thiago Nunes, ele não parece, pelos cabelos grisalhos, mas ele é jovem, né? Mas ele tem uma sequência muito longa de trabalhos antes de chegar nesse nível de exigência dentro do Atlético Paranaense. Mas ele não viveu esse nível de pressão no Atlético Paranaense. E aí, falando sobre isso, eu acho que o Andrés foi muito bem quando fala que ele é parte do problema. Ele não é o problema todo, porque o que desmotiva o jogador também passa por atraso de salário, também passa por indefinições e má formação de elenco. Essa questão de relação do Thiago com a estrutura do Corinthians é uma dificuldade, porque ele viveu um ambiente que com certeza era mais favorável para ele no período do Atlético. Política conturbada, né? Eu não estou nem defendendo o trabalho, eu acho que o trabalho não foi bom. A questão é que esse é um problema crônico no Brasil, né? Porque todo mundo se desmotiva, né? Só 6 times agora, dos 20 da primeira divisão, tem o mesmo treinador de janeiro. Então, alguma coisa errada acontece no ambiente, na cultura do futebol brasileiro. O PVC fala em epidemia. Sim. E é bem por aí, né? Sim. É muito fácil, né? Você vai trocar o quê? O cara. Não dá pra trocar tudo que tá sendo feito, né? Segura aí o dedo aí, Casão. Fica aí. Pera aí. Agora eu vou passar aqui a bola pro André também para ele responder. Elenco derruba técnico, na sua opinião? Eu vejo como o Rafa um pouco, né? Tem essas situações pontuais, né? Que o Casão disse bem agora. A questão do Fernando Diniz, por exemplo, no São Paulo é um exemplo. Todo mundo queria a cabeça do Fernando Diniz, mas os jogadores, quando falam, não só nas entrevistas, quando você tem aquela conversa off, os jogadores dizem o seguinte: pô, o Fernando Diniz, o trabalho dele no dia a dia é muito bom. A diretoria, diferente do bancar do André Sanches, que não tinha tanta força, porque ele estava com uma pressão insuportável, não era tão forte como o Raí e o presidente Leco bancam o Fernando Diniz até hoje. Então há uma diferença muito grande. O Thiago Nunes, ele já tinha assim, entregue os pontos. Ele sabia que ele não ia poder tirar o melhor do elenco. Até um bastidor interessante, quando o Atlético Paranaense sinaliza uma troca de Wellington por Camacho, o Thiago Nunes gostaria de ter o Wellington no time, porque trabalhou com ele no Atlético Paranaense. Mas o que o Thiago Nunes falou lá internamente é: poxa, eu não estou no momento de exigir um jogador que eu gosto. Ele estava, entre aspas, sem moral. Então ele já estava sentindo que ele não iria chegar até o final da temporada. Então, por isso, desmotivou também o jogador, porque o jogador sente no dia a dia quando o treinador vai perdendo a moral. O André, inclusive, eu já vou também engatar aqui uma pergunta em relação à saída do Ralf e também do Jadson. Ontem, aqui no Troca de Passes, a gente repercutiu a publicação do Jadson nas redes sociais em relação ao Thiago Nunes, Guardiola brasileiro. Ele mostrou que ficou com uma certa mágoa da forma que saiu do clube. E como é que fica também? Porque o técnico já começou o trabalho com esse clima. O quanto isso contribuiu também para a trajetória do Thiago Nunes dentro do Corinthians? Chegar no Corinthians e você mexer com ídolos, com caras que conquistaram, não foi uma tarefa fácil.